Nós vamos falar da gametogênese e a nossa patologia escolhida foi a síndrome de Down. De início, temos as células germinativas primordiais, ou também chamadas de PGCs. Durante a quarta semana de gestação, as PGCs podem ser encontradas dentro de uma membrana extraembrionária chamada de saco vitelínico, precisamente na camada endodérmica da porção caudal. Alguns estudos indicam que elas podem surgir ainda na fase de gastrulação. Podem ser vistas por ter um citoplasma pálido, forma arredondada e podem ser marcadas por marcadores moleculares. As células germinativas primordiais migram para a parede dorsal do corpo. Entre a quarta e a sexta semana, as PGCs migram por movimento ameboide do saco vitelínico para a parede do tubo digestivo. Da parede do tubo digestivo vão para o mesentério do intestino e aí chegam à parede dorsal do corpo. Continuam a se multiplicar por mitose durante essa migração e algumas podem encalhar, assim gerando teratomas. Os teratomas podem ser gonadais, ocorre geralmente na puberdade, e extragonadais ou sacrocoquígeos, ocorre geralmente em recém-nascidos. As células germinativas primordiais estimulam a formação das gônadas. As PGCs vão estimular as células de epitélio celômico a se proliferarem e assim gerar as células somáticas de suporte. Essas células somáticas de suporte vão dar origem às cristas gonadais, que são as gônadas primitivas. As células somáticas de suporte vão envolver as PGCs, que vão originar um tecido que vai nutrir e regular o desenvolvimento das células sexuais maduras, que são os folículos ovarianos e as células de Sertoli. Caso não sejam envolvidas, elas degeneram. Os momentos de gametogênese masculina e feminina são diferentes. Nos machos, as PGCs permanecem latentes da sexta semana até a puberdade. Na puberdade, os túbulos seminíferos vão amadurecer, as PGCs vão se diferenciar em espermatogônias, e essas espermatogônias vão sofrer meioses e assim gerar os espermatozoides. Já nas fêmeas, as PGCs vão passar por divisões mitóticas adicionais logo no período que elas vão serem envolvidas pelas células somáticas de suporte, assim se diferenciando em ovogônias. Até o quinto mês fetal, essas ovogônias vão passar por meiose e originar os ovócitos primários, que vão ficar latentes. Começando na puberdade, os folículos ovarianos, alguns vão se desenvolver e apenas um ovócito primário vai se tornar ovócito secundário. E esse ovócito secundário só termina a meiose 2 se for fertilizado. Gametogênese anormal. Distúrbios da meiose durante a gametogênese pode gerar cromossomos anormais. E se for durante o desenvolvimento, se for durante a fecundação, pode gerar doenças como a síndrome de Down. A espermatogênese, que está relacionada principalmente para o desenvolvimento dos gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides, diferente da mulher, como já foi comentado, os homens eles começam a ter esse desenvolvimento a partir da puberdade, quando os testículos eles começam a secretar uma boa quantidade de testosterona. Essa testosterona que vai ser muito importante tanto para trazer um desenvolvimento das características sexuais, como também para amadurecer os túbulos seminíferos, que serão o local onde irá dar início à espermatogênese, e também para o crescimento dos testículos. As PGCs, como já foi comentado, que estão em estado de latência, elas vão terminar o seu desenvolvimento, vão começar a sofrer de diversas divisões mitóticas, diferenciando-se assim em espermatogônio. As células germinativas, elas vão ser translocadas para o lúmen do túbulo seminífero. Ou seja, essas células que irão dar início ao processo de espermatogênese, elas vão se originar da mitose da espermatogônia. Ou seja, durante essa fase migratória, em que essas células elas são deslocadas entre as células de Sertoli do lado basal para o lado luminal do epitélio seminífero, as espermatogônias vão se diferenciar, tornando-se espermatócitos primários, que sem interrupção por ambas as divisões meióticas vão começar a produzir espermatócitos secundários que, por vez, vão sofrer uma nova divisão meiótica, tornando-se espermátide. Essas espermátides vão sofrer um processo de diferenciação que vamos chamar de espermiogênese, tornando-se espermatozoide. Essa espermiogênese, que é a espermátide se diferenciando em espermatozoide, vai ocorrer umas principais modificações morfológicas, ou seja, nós vamos ter um condensamento da cromatina na cabeça e uma formação do acrossômico. Nós vamos ter um posicionamento das mitocôndrias na parte medial e uma formação de uma cauda. E uma boa parte do citoplasma ele vai ser
eliminado. Essas espermátides e esses espermatócitos em maturação, eles estão meio que conectados nas células de Sertoli, né, por umas junções intercelulares, como se fossem as células epiteliais. Esses processos citoplasmáticos unidos, eles vão ser denominados de complexos tubulobubares, que esses complexos eles vão fornecer um mecanismo pela qual o citoplasma é transferido para as células de Sertoli. Quando essas células elas já possuem umas últimas conexões, elas vão se desfazer, liberando o espermatozoide para o lume do túbulo, que é um processo que chamamos de espermiação. As ondas contínuas das espermatogêneses, elas ocorrem no epitélio seminífero, ou seja, os gametas, eles são produzidos em ondas. Estudos afirmam que essas ondas, elas mantêm-se sincronizados devido à citocinese incompleta ao longo de uma série de divisões meióticas e mitóticas, que ocorrem entre a divisão de uma espermatogônia e a formação de uma espermátide. Os espermatozoides, eles passam por uma fase final, uma fase de maturação, que nós vamos denominar de captação. Durante a sua jornada dos túbulos seminíferos para a ampola do oviduto, a célula espermática passa por um processo de maturação, ou seja, ela vai se preparar para fertilizar um ovócito. Os espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos, eles são armazenados, por uma parte inferior do epidítimo, um ducto em que, durante a ejaculação, os espermatozoides eles vão ser impulsionados através desse ducto. Cerca de 300 milhões de espermatozoides eles podem ser depositados na vagina em uma única ejaculação. Porém, somente algumas centenas eles vão navegar durante o processo, através da cervix, do útero, do oviduto e na região expandida da ampola. Resumindo, a captação é a fase final. Consiste em mudanças no acrossomo que preparam para liberar enzimas necessárias para a penetração da zona pelúcida, ou seja, uma capa de glicoproteínas que envolve o ovócito. Aí está o processo de espermatogênese, né? Ou seja, nós temos o testículo, nós temos aí o túbulo seminífero, onde vamos formar as PG6 latentes, elas vão se transformar em espermatogônias até chegar ao processo de espermatozoide. As células de Sertoli, que elas estão relacionadas principalmente para o processo de diferenciação dos gametas. As células que eu já comentei são essas células que vão participar do processo de espermatogênese, ou seja, a espermatogônios, espermatócitos primários, espermatócito secundário, as espermátides, ou seja, a diferença aí está na quantidade de material genético, né? A espermatogônia ela é uma célula diploide, 2N, que quando sofreu o processo de mitose vai se transformar no espermatócito primário, que é uma célula diploide 4N, que vai sofrer meiose, a primeira meiose, se transformando em espermatócito secundário, que é uma célula haploide 2N, que vai sofrer meiose secundária, que vai se tornar em espermátide, que é uma célula haploide N. As fases da espermiogênese, que são a fase de Golgi, a fase do acrossomo, a formação do flagelo e a fase da maturação ocorre de acordo com algumas características. Ou seja, a espermátide, ela possui uma simetria radiada. Ou seja, ela possui dois lados semelhantes. A primeira coisa que vai ocorrer nessa fase de Golgi vai ser o desaparecimento dessa simetria, porque o núcleo ele vai migrar para uma extremidade e o centríolo vai migrar para a outra. Ou seja, eu vou formar ali dois polos. E o complexo de Golgi ele vai começar a secretar vesículas acrossômicas que vão ser essenciais para o processo de fecundação, que vai dar início à fase do acrossomo. A fase do acrossomo, as vesículas acrossômicas, elas vão começar a se juntar, formando o acrossomo, cheio de enzimas digestivas, né? Que vai da fecundação romper o ovócito. Nós vamos ter também uma migração das mitocôndrias para a parte medial e nós vamos ter um aumento do axonema. Ou seja, a formação do flagelo, que é uma nova fase, ele vai finalizar o desenvolvimento do axonema, a qual empurra a membrana plasmática formando o flagelo. E, por último, a fase de maturação, onde eu já vou ter a cabeça feita e uma boa liberação do citoplasma, para deixar o espermatozoide uma célula mais hidrodinâmica. Aí está a estrutura do espermatozoide, formado por uma cabeça,
que vai estar localizado o núcleo, o acrossomo, né? A parte mediana, que vai conter as mitocôndrias, que serão necessárias para atribuir energia, e a cauda, que está responsável pela a locomoção. Meu nome é Bárbara e eu vou falar um pouco sobre a ovogênese e sobre o processo de meiose feminino. Ainda no desenvolvimento embrionário feminino, as células germinativas primordiais, as PGCs, elas se envolvem e se diferenciam em ovogônias, que sofrem maturação e evoluem para o ovócito primário. E o que é isso? É quando vai entrar na primeira meiose, que no caso vai ser uma meiose reducional, ou seja, vai ser reduzido pela metade a carga genética. No entanto, esse ovócito primário ele vai ficar estacionado na prófase 1, na fase de diplóteno. E lá na puberdade, a meiose 1 ela vai ser concluída, só que antes de ser ovulado o ovócito 2 e entrar em meiose 2, ele vai ficar estacionado na metáfase 2. E caso ocorra fecundação, essa meiose 2 ela vai ser completa. Antes de falar ainda da meiose propriamente dita, vou comentar um pouco sobre o corpúsculo de Barr. E o que é isso? O corpúsculo de Barr é quando um dos cromossomos X de um genoma da fêmea, ele vai ser aleatoriamente inativado, ficando assim apenas um cromossomo X ativado em cada célula. Isso vai acontecer porque o nível da atividade gênica produzida por apenas um cromossomo X é como se tivesse uma dosagem, entre aspas, normal para um ser humano. E é por isso também que o homem só tem um cromossomo X e tudo bem. Esse cromossomo X que vai ser inativado, ele vai ser inativado aleatoriamente, ou seja, não dá para saber se ele vai ser inativado do pai ou da mãe. Essa primeira célula é uma PGC, né? Uma célula germinativa primordial. Ela vai sofrer mitose, ou seja, ela vai dar origem a duas células idênticas, a célula mãe. Elas vão se diferenciar em ovogônia, como eu já falei também. Essas células, elas vão passar por a síntese de DNA, ou seja, um processo de crescimento na fase da intérfase, e elas vão se diferenciar em ovócito primário. Elas vão ser diploides e 4Ns, e aí, a partir daí, na puberdade, ela vai entrar na primeira meiose, na meiose 1. Essas células, elas vão se dividir, que, como eu falei, é uma meiose reducional. Elas vão se dividir e vão dar origem ao ovócito secundário e ao primeiro corpo polar. A partir daí, ela vai sofrer outra meiose reducional, vai se dividir de novo, e vão ser haploides em um N. Essas células vão originar o ovócito definitivo, que vai ser liberado, e 3 corpos polares. Agora eu vou falar da ovogênese propriamente dita. Logo no primeiro mês do embrião, as PGCs elas vão migrar para os primórdios gonadais, como já foi abordado. No segundo mês, nós, mulheres, vamos ter cerca de 60 mil ovogônias. No terceiro mês, elas vão se transformar para o ovócito primário, vão ficar lá na prófase 1, na fase de diplóteno. No quinto mês, vamos ter cerca de mais de 7 milhões de ovogônias. Porém, antes do sétimo mês, vai acontecer um processo degenerativo que ocorre e inúmeros ovócitos primários vão ser perdidos. Esse processo é chamado de atresia. Sendo assim, nós vamos chegar na puberdade com aproximadamente 300 mil ovogônias, e a atresia ela vai continuar pelo resto da nossa vida reprodutiva. Folículo ovariano. O que é o folículo ovariano? Bom, o folículo ovariano é o ovócito mais células foliculares, e ela vai ficar em repouso até a nossa idade reprodutiva. Após a primeira menstruação, que também pode ser denominada de menarca, ocorre o desenvolvimento e a formação do folículo primário, que tem aí na imagem. Logo, vai haver o crescimento desse ovócito, aumento do núcleo, redistribuição das organelas, e as células foliculares elas vão sofrendo mitose, vão se multiplicando, assim vão formar o folículo primordial, que vai passar por transformações e assim vai gerar o folículo primário unilaminar. Por que unilaminar? Uma lâmina, uma camada de célula. Essas células elas vão continuar sofrendo mitoses e vão passar de unilaminar para multilaminar, ou seja, vai ser um epitélio estratificado com várias camadas. Esse folículo ovariano ele vai passar a ser chamado de folículo primário multilaminar. À medida que o folículo vai crescendo, o ovócito vai ficando mais para a lateral. Posteriormente, ele tende a sair. O ovócito vai indo para a área periférica, porque as células foliculares elas vão secretando um líquido que vão se acumulando e
se juntando e formando o antro folicular. As células da granulosa, elas vão se reorganizar por conta desse grande acúmulo de líquido, formando um apoio para o ovócito denominado de cúmulos óporos e a corona radiata. Esse folículo, ele pode ser denominado de folículo secundário, ou folículo maduro, ou folículo de Graff. Esse folículo, ele vai se diferenciar também porque ele vai crescer mais do que os outros, e o acúmulo desse líquido antral e a camada da granulosa, ela vai ficando cada vez mais fina. Um exemplo disso que eu trouxe foi um balão. Ou seja, vamos fingir que aqui é esse folículo, e é como se dentro, o ar que estivesse dentro do balão fosse o líquido acumulado, e a partir do momento que vai enchendo, a superfície dele vai ficando mais fina, até que vai chegar um momento que não vai caber mais tanto líquido, e vai ocorrer uma cascata de hormônio LH, e por conta disso vai romper e vai acontecer a ovulação. Os outros folículos que estavam presentes, eles vão sofrer atresia, ou seja, eles vão degenerar. Aqui tem o nosso modelo didático, que foi feito também. Não sei se está dando para ver aí direito. Aqui está representando todo o processo que eu acabei de explicar. Desde do folículo primordial até a liberação do ovócito. Após o ovócito secundário sair do ovário, ele vai ser totalmente direcionado para as trompas uterinas. E nesse processo, o que vai acontecer lá? Ele saiu do ovário como um ovócito secundário estacionado na metáfase, ainda não concluída. Ele vai apenas concluir se realmente ocorrer uma fecundação. A liberação do ovócito vai acontecer geralmente no 14º dia do ciclo menstrual da mulher. Como a gente sabe quando está mais ou menos perto desse ciclo, perto desse tempo de liberar? No primeiro dia desse ciclo, ele é considerado como o dia em que o corpo da mulher começa a dar alguns sinais de que vai começar a cair uma menstruação. E a partir dele, você conta 14 dias à frente. Aí desses 14 dias, você dá uma margem de erro de 2 dias para frente e para trás, para ter algo mais assertivo, para não correr risco. E nesse ciclo menstrual, falando diretamente dele, existem algumas fases. A fase prolífera. O que vai acontecer nessa fase? Vai acontecer o crescimento dos fólicos ovarianos e a secreção do estrógeno. Vai ter a fase secressora, que é a fase da secreção da progesterona pelo corpo lúteo. E vai ter a fase menstrual, que é a diminuição da progesterona e estrógeno. Como ocorre essa ovulação? Essa ovulação pode ser totalmente simplificada nesse gráfico ou no modelo de maquete que a gente fez, que Bárbara fez até, que ela mostrou acima. Mas o que vai acontecer nesse processo? Primeiro de tudo, nesse ciclo, ocorre a liberação da FSH pela hipófise. E essa liberação da FSH atua diretamente nos ovários, que amadurece o ovócito secundário, e induz as células foliculares a produzir estrógeno. E essa produção de estrógeno é tão grande que ela mesma acaba inibindo a liberação da FSH, que posteriormente vai começar a acontecer os surtos pré-ovulatórios, que antecede o surto ovulatório certo. O surto pré-ovulatório, ele começa nessa região da linha do gráfico, se você consegue ver do FSH, ele dá uma quedinha, os níveis, antes de realmente acontecer o surto, que é o pico. O surto ovulatório é o que vai induzir com que o folículo se rompa e realmente libere o ovócito secundário. E também vai acontecer a liberação de LH. Após o surto ovulatório, vai acontecer a ruptura do folículo, que vai gerar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo tem uma resposta endócrina que vai liberar progesterona. Essa progesterona tem a função de aumentar e vascularizar o endométrio da mulher, para ele estar pronto para receber o blastocisto. E se não houver a fecundação do ovócito, o corpo lúteo vai começar a regredir e vai começar também a cair os níveis de estrógeno e progesterona. Com a queda desses níveis de estrógeno e progesterona, vai começar a descamação do endométrio da mulher. E assim, começando outro ciclo. Se fecundado, esse ovócito vai ser mantido no corpo lúteo até 12 semanas após a fecundação. Após as 12 semanas, o corpo lúteo também vai degenerar, só que quem vai manter, de fato, os níveis de progesterona será a placenta, porque tem a beta-HCG, que vai conseguir manter esses níveis de progesterona ativos.
Bom, eu vou dar início sobre a patologia. O artigo que escolhemos, ele visa discutir as questões relativas à caracterização e etiologia da síndrome de Down, destacando a participação da família e dos profissionais da saúde e educação no processo de inclusão, desenvolvimento e adaptação dessa criança. Ela recebeu o nome de quem a descreveu pela primeira vez, que foi pelo médico inglês John Langdon Down, em 1866. Ele apresenta um trabalho descrevendo as suas principais características. A pessoa com síndrome de Down, ela apresenta características físicas fenotipicamente típicas, mas é importante ressaltar que nem todos vão apresentar as mesmas características e condições, eles podem se desenvolver de maneiras diferentes. Um fator determinante para a ocorrência dessa síndrome de Down é a idade materna. A mãe, a partir dos 35 anos, ela tem uma probabilidade maior de ter filhos com síndrome de Down, porque quando a mulher nasce, ela já nasce com todos os seus ovócitos formados, e conforme ela vai envelhecendo, essas células também vão envelhecendo, e algumas funções delas, elas não acontecem de maneira perfeita. Um problema que pode acontecer nesses eventos é a não disjunção de cromátides irmãs, e essa não disjunção ela afeta 95% dos casos, e significa que o par de cromossomos ele não se separa. Então formam duas células com um cromossomo extra, e essa não disjunção ela também ocorre na segunda etapa, resultando em uma célula com um cromossomo extra. Além da não disjunção, a translocação robertsoniana ela afeta 4% dos casos. Ela não tem ligação com a idade materna, mas é exclusiva de cromossomos acrocêntricos, que são aqueles que possuem um braço longo e um braço curto. Parte do cromossomo ele se move e se une com o outro cromossomo. Neste caso, o braço longo do cromossomo 21 ele transloca-se para o braço longo do cromossomo 14 e forma um cromossomo de braços longos e outro de braços curtos. Esse cromossomo de braços curtos ele carrega muito pouco do que é essencial para a informação genética, e durante a meiose ele normalmente se perde. Supondo que após a translocação e esse tipo de divisão ocorra, vão gerar duas células, uma com o cromossomo 14 e a outra com os braços curtos, outra com o cromossomo 21 e o com braços longos. Após a segunda divisão, essas células, duas células vão ficar com um cromossomo extra, visto que o cromossomo de braços longos ele carrega a maior parte do que é essencial na informação genética, e mais duas células vão ficar sem um cromossomo extra, já que o de braços curtos ele normalmente se perde durante a meiose. Se essas células fossem fecundadas, as duas células que apresentaram o cromossomo extra apresentariam a trissomia do cromossomo 21, e as outras duas que não apresentaram apareceria a monossomia do cromossomo 21, que seria inviável para a vida. E também cerca de 1% de pacientes são do tipo mosaico, o que significa que suas células estão misturadas e algumas têm 46 cromossomos e outras têm 47 cromossomos. Após a concepção, quando você tem a célula zigoto e ela precisa se dividir continuamente, produzindo essencialmente todos os tipos de célula do corpo, nessas inúmeras mitoses pode ocorrer também uma não separação do cromossomo 21, e você acabaria com células com 45 cromossomos e outras células com 46 cromossomos, com 47 cromossomos. Como vimos anteriormente, essa célula com 45 cromossomos ela seria inviável, então ela se desintegraria, mas essa célula com 47 cromossomos, ela continuaria a se replicar, e quanto mais no início do desenvolvimento isso acontecer, mais células o indivíduo vai ter com 47 cromossomos. Pelo fato de haver uma cópia extra no cromossomo 21, acredita-se que há uma superexpressão dos genes, o que altera o desenvolvimento desses sistemas. Aqui podemos ver algumas características físicas típicas da síndrome de Down, e podemos relacionar com uma ponta nasal plana, eles têm um perfil facial mais plano, orelhas com implantação mais baixa e muitas vezes dobradas, uma boca entreaberta com a língua protusa, ou seja, mais para fora, um pescoço curto, e também apresentam manchas na íris, que são chamadas de manchas de Birchfield. Eles também podem apresentar uma baixa estatura, mãos curtas e largas, entre outras diversas características. Durante a gravidez, alguns testes de triagem podem ser feitos para identificar a possibilidade de que o bebê tenha síndrome de Down. Eles podem se realizar uma ultrassonografia, uma transludência nucal, que é uma medida realizada na região da nuca da criança, porque normalmente crianças com síndrome de Down, no período gestacional, têm uma tendência a acumular líquido nessa região. Também pode ser feita uma biópsia do vilo corial e uma amniocentese. Esses diagnósticos, eles são realizados no pré-natal, mas, por outro lado, quando o diagnóstico é feito após o nascimento da criança, eles são identificados pelas manifestações clínicas.
A síndrome de Down tem um efeito em quase todos os sistemas do órgão do corpo, e por essas razões, há uma longa lista de problemas comuns para essas pessoas afetadas com síndrome de Down. As principais que podemos citar são defeitos septais nas câmaras do coração, a malformação dos intestinos, um retardo mental, deficiência imunológica, risco de Alzheimer, esterilidade em homens também, e problemas respiratórios, de visão, de audição, odontológico, entre outros. Antes acreditava-se que a expectativa de vida dessas pessoas fossem muito curtas, mas hoje sabemos que com acompanhamento médico e alguns cuidados, ela pode ter uma vida longa e com a melhor qualidade. Bem, além dos fatores que Graziele comentou, ele discute outras questões para além da biologia. A questão da sociabilidade dos indivíduos com tal síndrome, apesar do fato de que fatores como, por exemplo, cor, raça, gênero, não influenciam na incidência da síndrome, a sociabilização desses indivíduos vai ser um pouco diferenciada de outras crianças ou de outros adultos em si. Quando a gente fala dessa questão da sociabilidade, o artigo ele traz 3 pontos. Ele traz o ponto da sociabilização em 2 campos, que é o campo da família e o campo da educação, o campo do indivíduo para si, para a sua própria formação da sua própria identidade, e o campo das questões das políticas públicas, principalmente aqui no Brasil. E aí, quando eu pego essa questão da sociabilidade, a criança com síndrome de Down, ela vai enfrentar algumas questões relacionadas à família, principalmente que diz respeito à expectativa após o diagnóstico da criança com a síndrome. Então, a questão do despreparo familiar e também essa questão da quebra da expectativa com a reformulação dos planejamentos de educação, de recepção que a família tinha para essa criança, também podem interferir nessa relação de sociabilidade. Outra questão, durante o decorrer do crescimento da criança com síndrome de Down, diz respeito aos inúmeros desafios que são relacionados ao preconceito, ao estigma e à própria segregação desses indivíduos. Porém, é importante ressaltar que, nesse sentido, a família ela se faz como um papel primordial, indispensável na relação com essas pessoas, com essas crianças, porque essas crianças elas têm certas limitações, mas que essas limitações ainda assim não definem elas, para que, de certa forma, essa primeira socialização, que é a socialização com a família, seja garantida de forma efetiva. O segundo fator, em sequência com o que diz no artigo, com o que está no artigo, diz respeito à questão individual da pessoa com síndrome de Down para si mesmo, principalmente no quesito da infância, em relação à formação da sua identidade. Então, assim como se o artigo fala, a criança ela forma sua identidade a partir da percepção que ela tem de si e da percepção que os outros têm dela. Então, a partir do momento em que ela percebe, por exemplo, que as pessoas ou ao seu redor tratam ela com determinada, a partir de determinada patologia, de determinada síndrome, ela começa a se perceber como doente, acaba se integrando na própria identidade da criança, que, de certa forma, se torna posteriormente um desafio muito grande fazer essa dissociação entre a identidade e a síndrome, de saber o que é a identidade e saber o que é a síndrome. E aí, seguindo com a sequência de pontos que o artigo demanda, o segundo fator de sociabilidade diz respeito à inclusão dessas crianças na rede de ensino, que diz muito respeito à questão do desafio, tanto da criança no convívio com a pluralidade que a escola oferece, quanto em relação
ao desafio, não sei se eu posso usar essa palavra desafio, mas a questão do tratamento dos professores, da equipe de educação em relação à criança. Contudo, é importante ressaltar que essa sociabilização ela é muito importante, porque ela vai fazer com que a criança com síndrome de Down traga a sua vivência para dentro da sala de aula, para garantir uma democratização do próprio ensino. Então, ela trazer a sua subjetividade para construir uma ideia de respeito para com a diferença, principalmente no quesito em relação à síndrome de Down. Apesar de que o ensino, o ensino, a educação em si, ela apresenta certos desafios em relação ao tratamento com pessoas com síndrome de Down, mas isso não diz respeito à questão do preconceito, mas sim à questão dos recursos que a escola pública pode oferecer a essas crianças, até porque a gente sabe que o ensino público ele tem suas restrições por conta desses cursos que já são poucos. Tanto que nas escolas particulares, os pais costumam contratar pessoas especialistas para o acompanhamento dessas crianças dentro da escola, inclusive dentro de sala de aula, o que, segundo a autora, os autores do artigo, é um pouco difuso, porque acaba, de certa forma, tornando a criança como diferente dos demais. E aí, quando eu digo a respeito da política em relação à inclusão, da educação das pessoas com síndrome de Down na escola, principalmente em relação ao acesso à educação primária, é importante ressaltar que, sim, existe um movimento social aqui no Brasil que luta pelo direito da educação das crianças com síndrome de Down e da inclusão nas escolas, inclusive uma das principais conquistas mencionadas no artigo diz respeito à questão de ser criminalizado uma escola recusar um aluno com síndrome de Down, a matrícula do aluno com síndrome de Down, pelo simples fato de que essa criança tem síndrome de Down. E aí, desde que a educação se tornou um direito da criança aqui no Brasil, os índices de pessoas com síndrome de Down vêm aumentando nas escolas, mas ainda assim deixa a desejar. E aí, quando a gente fala em relação à educação básica, que a gente elenca esses pontos, e esses pontos já são um pouco defasados, quando a gente vai para ensinos que são mais superiores, como, por exemplo, o ensino superior ou o ensino médio, essas áreas da educação ainda estão engatinhando, segundo os autores. Porque se na educação na educação básica já existe uma dificuldade na sociabilização dessas crianças, com o meio em si, imagine no ensino médio e no ensino superior.